O modelo de demanda agregada e oferta agregada. Então veja, nosso modelo de flutuações econômicas no curto prazo concentra-se no comportamento de duas variáveis. Então veja, como é que a gente interpreta uma flutuação econômica de curto prazo? A primeira é o seguinte, é a produção de bens e serviços da economia medida pelo PIB real. Então, a primeira variável macroeconômica que a gente precisa levar em consideração é o PIB, como eu falei já anteriormente. Hoje você tem o cálculo do PIB trimestral, semestral, anual. Então, os cálculos do PIB já lhe dá a primeira capacidade de compreender a flutuação que está acontecendo naquele curto prazo. E a segunda é o nível geral de preços medido pelo IPC ou pelo deflator do PIB. Então seria aí a inflação, né? Ou seja, o nível geral de preços ou a inflação. Então, a capacidade da economia de produzir e o nível de preços dessa economia. Então, aqui eu tenho uma variável real e o nível geral de preços, que é uma variável nominal, uma variável monetária. Observe que a produção é uma variável real, que é o que eu falei agora, ao passo que o nível de preços é uma variável nominal. Daqui a pouco a gente volta aí para esse box para ver o que isso quer dizer. Ao nos concentrarmos no relacionamento entre essas duas variáveis, estamos, portanto, nos afastando da suposição clássica de que as variáveis reais e nominais podem ser estudadas separadamente. Então, eu tenho uma variável real e uma variável nominal, e nós vamos utilizar elas duas como variáveis chaves na interpretação desse novo modelo de oferta agregada e demanda agregada. Analisaremos, portanto, as flutuações na economia por meio do modelo de demanda agregada e oferta agregado, o que é ilustrado na figura número 2. Daqui a pouco a gente dá uma olhada também na figura número 2. No eixo vertical está o nível geral de preços da economia. Então, no eixo vertical, nível geral de preços da economia. E no eixo horizontal está lá a variável real, que é a quantidade geral de bens e serviços, que seria o PIB. Então, a curva de demanda agregada mostra a quantidade de bens e serviços que as famílias, as empresas, o governo e clientes ou estrangeiros desejam comprar a cada nível de preço. Então, a curva de demanda agregada, da demanda da economia como um todo, é a composição lá da quantidade de bens e serviços que todos os agentes econômicos, inclusive agentes econômicos estrangeiros, desejam comprar a um determinado nível de preço, enfim, a um determinado nível de preço geral, que seria a taxa de inflação. Já a curva de oferta agregada mostra a quantidade de bens e serviços que as empresas produzem e vendem a cada nível de preço. De acordo com esse modelo, o nível de preços e a quantidade produzida se ajustam para equilibrar a demanda agregada e a oferta agregada. Pode parecer tentador enxergar o modelo de demanda agregada e oferta agregada como nada mais do que uma versão ampliada lá do modelo de demanda e da oferta de mercado que nós apresentamos lá no capítulo 4. Então, pode parecer tentador achar que é uma versão ampliada. Então, nós aqui estamos trabalhando com a curva de demanda agregada e com a curva de oferta agregada. Lá no capítulo 4 era a demanda e a oferta de mercado ou individual de um determinado consumidor. Depois nós voltamos aqui, avançamos aqui mais. Todavia, esse modelo é de fato muito diferente, né? Bem diferente. Quando consideramos a oferta e a demanda em um mercado específico, como a gente viu lá no capítulo 4, como de sorvete, o comportamento dos compradores e vendedores dependem da capacidade de os recursos se moverem de um mercado para o outro. Então, quando o preço de sorvete aumenta, a quantidade demandada diminui porque os compradores usam essa renda para comprar outros bens em substituição ao sorvete. Então, de forma similar, o preço mais elevado do sorvete aumenta a quantidade ofertada
porque as empresas que produzem sorvete podem aumentar a produção contratando trabalhadores de outros setores da economia. Então, essa substituição, que é uma substituição microeconômica, ou seja, de um mercado, então lá no capítulo 4, nós vimos o modelo de oferta e demanda de mercado numa visão microeconômica. Agora, neste capítulo 33, a reflexão em torno da demanda agregada e da oferta agregada é de uma compreensão do ponto de vista macroeconômico. Então, essa substituição microeconômica de um mercado por outro é impossível quando nós analisamos a economia como um todo. Então, isso aqui que o Menkil acrescentou neste parágrafo é a recuperação do que a gente viu anteriormente como sendo, portanto, uma visão microeconômica. Agora a gente vai utilizar neste capítulo a visão macroeconômica. Afinal de contas, veja, a quantidade que nosso modelo procura explicar, o PIB real, mede a quantidade total de bens e serviços produzida por todas as empresas em todos os mercados. Para, portanto, entendermos por que a curva de demanda agregada tem inclinação negativa e a curva de oferta agregada ela tem inclinação positiva, nós precisamos, portanto, de uma teoria macroeconômica que explique a quantidade total de bens e serviços demandados e ofertados. E a nossa próxima tarefa será desenvolver essa teoria macroeconômica, tanto da curva de demanda agregada quanto da curva de oferta agregada, e como isso rola do ponto de vista da geração do seu equilíbrio. Então, apenas aqui retornando, então na figura 2, nós temos aqui, veja, apenas fazendo uma observação novamente, como o próprio Menkil coloca aqui no parágrafo. Essa curva pode parecer que é igual lá do capítulo 4, mas são coisas diferentes. Oferta e demanda de mercado, uma coisa. Oferta e demanda agregadas é outra coisa. Então veja, demanda agregada e oferta agregada. Então nós temos aqui, no eixo vertical, o nível de preços da economia e no eixo horizontal a quantidade produzida ou o PIB, ou a produção. Então, os economistas usam o modelo de demanda agregada e oferta agregada para analisar justamente as flutuações econômicas. Então, no eixo vertical, nós temos o nível geral de preços, então, portanto, as variáveis nominais, e no eixo horizontal está a produção de bens e serviços da economia, que são as variáveis reais. Então, a produção e o nível de preços vão se ajustar até chegar a um nível em que a demanda agregada e a oferta agregada se cruzam. Portanto, aqui nós temos o quê? Oferta agregada e nós temos demanda agregada. Então, demanda agregada, inclinação negativa, oferta agregada, inclinação positiva. Aonde elas se cruzam, nós temos o nível de preços de equilíbrio e a produção de equilíbrio. Ou seja, a esse PIB, as pessoas vão comprar esta quantidade, levando em consideração este nível de preço da economia. Então, nós temos aí o gráfico número 2, esse gráfico é um gráfico clássico. Se não entendeu, para aí o vídeo, volta um pouco, assiste, enfim, anota esse gráfico e coloca o máximo de informação nas suas anotações para que posteriormente você possa recordar essa questão. Então, como agora o Menkil está entrando aqui no capítulo utilizando mais uma vez os gráficos, é importante ter uma certa atenção em torno desses gráficos que daqui a pouco vão ser completados por outras figuras, por outros gráficos que vão ajudar na compreensão. Aqui nós temos então nós voltamos aqui e vamos ver então essa notícia sobre essa temática.